Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje eu quero compartilhar sobre a escolha da minha faculdade, como que foi tudo aquilo e como que hoje eu, com a maturidade que eu tenho, com toda a vivência, ter passado pela faculdade, como que eu vejo tudo isso, toda essa escolha que eu precisei fazer lá atrás. E que com certeza muitas outras pessoas vão se identificar com isso, porque às vezes a gente escolhe uma faculdade achando que é, ou sem saber, escolhe por escolher, porque tem que escolher alguma coisa. E o tempo nos mostra que não era aquilo exatamente que a gente achava que era e que a gente vai querer levar pro resto da nossa vida. Então, vou precisar voltar um pouquinho no tempo, quando eu realmente escolhi o curso que eu achava que era dos meus sonhos, que era o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu lembro também quando eu era criança, que às vezes as pessoas faziam muito essa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? O que tu quer ser quando crescer? E eu respondia, quero ser médica. Ai, que legal, que lindo, vai ser médica. Tinha aquele prestígio todo. Aí daqui a pouco eu cresci um pouco mais e não, médico, nada a ver. Você cabeleireira, você confeiteira. Aí chegou na época da adolescência, comecei a fazer bolo. E aí eu adorava fazer bolo, até hoje eu gosto de fazer bolo. Você confeiteira. Eu não tenho muito talento culinário, mas se eu sabia fazer bolo, pra mim eu ia ser confeiteira. Ia trabalhar na padaria e tal, enfim. Ia colocar uma padaria pra mim, uma confeitaria, alguma coisa. E o tempo foi passando e eu confesso que eu não tinha certeza do que eu queria ser, o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu tinha que escolher alguma coisa, que eu precisava fazer uma faculdade. A minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Ela sempre queria que eu lesse muitos livros, era um desejo dela, assim, eu me recordo. Não sei se um dia ela ver esse vídeo, se ela vai lembrar que era isso. E ela sempre dizia, filho de fulano de tal, assim, de pessoas grandes. Tipo, Bill Gates lia X livros nas férias. O pai dele falava pra ele ler tantos livros, ele lia o dobro, o triplo, coisas assim. E eu ficava, ai meu Deus, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. E eu ficava sempre com isso na minha cabeça. Às vezes nas férias, ela, como gostava de me ver estudando e tal, ela fazia continha de matemática. E eu só podia ir brincar depois que eu fizesse todas as contas e tirasse a prova real para saber se o resultado estava certo. Então, era assim, eu tinha que estudar, eu tinha que ser alguém, eu só seria alguém se eu estudasse. Então, a faculdade era imprescindível, né? E é uma coisa que não deixa de ser uma crença que a gente tem de que se a gente não estudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu compreendo que teve sim uma época que os estudos, na verdade até hoje, quando a gente estuda, as portas se abrem com mais facilidade, sim, mas não necessariamente esse estudo precisa ser uma faculdade. Às vezes a gente faz um curso, a gente empreende, a gente brilha, expande muito mais do que quem faz uma faculdade e exerce uma profissão sem ser feliz, sem se sentir satisfeito com aquilo. Muitas vezes uma pessoa que realmente escolheu empreender, ela prospera muito mais do que alguém que ficou anos estudando. Não que quem estudou não possa empreender, quem empreende não possa estudar, sabe? Às vezes a gente faz um curso, faz uma graduação e vai empreender, ter um negócio próprio naquilo que estudou e se dedicou por alguns anos. Mas tem casos que não é o caso, né? E aí no meu era isso, eu tinha que fazer uma faculdade, ter um bom emprego e se se não, né? Eu fui muito incentivada também, numa época, a fazer um concurso e ser funcionária pública. Então, o concurso era a salvação da humanidade. Meu pai falava muito isso pra mim, né? Faz direito e faz concurso, faz direito e faz concurso. E aí, eu não sabia o que eu queria ser, ali mocinha, adolescente. Eu gostava de ficar em casa. E isso eu lembro que eu gostava muito, assim. E a minha mãe tinha me ensinado a bordar ponto cruz, então era o artesanato que eu sabia fazer e eu adorava fazer ponto cruz. Então eu comprava toalhas, assim, e eu lembro que eu bordava. Com o tempo fui aprimorando todo o meu bordado, fui conseguindo fazer conta pra ver onde que o bordado ia ficar melhor na toalha. E aí eu achava lindo, eu adorava fazer e tal. Eu nunca fui muito boa em crochê, pintura, mas o bordado eu adorava.
E eu lembro também que teve uma época que eu gostava de brincar de construir móveis de casa de isopor, sabe? Então, mini cadeiras, mini mesas, tudo mini de isopor. Então, eu pegava isopor, cortava, pintava de canetinha, sei lá. Com um palito de dente eu ia montando, fazendo as pecinhas miniaturas só pra brincar. Era aquilo que eu gostava de fazer. Gostava muito de brincar de Barbie, mas a Barbie não era a Barbie que tinha profissão. Era a Barbie que cuidava dos filhos, cuidava da casa, arrumava a cama, então eu montava todo... Eu não tinha brinquedo de casa da Barbie, mas eu pegava o que eu tinha em casa, assim, toalhinha, fazia uma caminha de toalhinha e tal, fazia tudo isso. Então eu nunca tive uma coisa que eu gostasse muito de fazer. E uma outra coisa que eu gostava de brincar quando era criança era de escolinha. Então eu tinha um quadro e giz. Quando eu chegava da escola, eu passava todas as atividades no quadro. Quem ia copiar, não sei. Eu mesma resolvia os probleminhas que eu colocava de matemática na época, as frases de língua portuguesa e aquela coisa. Então, assim, resgatando as minhas memórias, era disso que eu gostava de brincar. Ou de Barbie que cuida da casa, do lar, ou de escolinha. E aí eu fui... Quando eu tinha os meus 17 anos, que eu precisei escolher um curso, uma faculdade, eu não pensei nisso, de o que eu gostava de brincar, o que faz sentido pra mim. Eu fui por eliminatória. Ciências exatas eu não vou fazer. Então, tudo que envolveria conta, cálculo, apesar de que eu gostava muito de matemática na escola, mas eu preferi não ir por esse caminho. Eu achava que era demais, que eu não ia ter capacidade para cálculo e tudo mais, né? Porque chegou num nível ali no ensino médio que eram cálculos absurdos que eu não dava conta. Então, a faculdade para mim ia ser pior ainda. Então, descartei coisas que trabalhassem em escritório, que eu não queria. Contabilidade, administração, economia, descartei tudo. A área da saúde, descartei com certeza, que eu não conseguia lidar com isso. Psicologia também não, eu achava que eu não me encaixava nisso. Hoje eu vejo que seria legal eu ter feito psicologia, justamente pelo meu autoconhecimento. Mas, assim, depois que eu percebi, né? Na época, com 17 anos, quando eu precisava escolher alguma coisa, eu não pensei em nada, só fui por eliminatória. Então, fui eliminando tudo aquilo e aí eu gostava, assim, admirava os meus professores, achava que seria legal eu me formar e ir para a sala de aula. Eu adorava a escola que eu estudava, eu achava tudo muito maravilhoso. Era outra época, era outro contexto. E aí eu acabei fazendo letras. Escolhi a língua portuguesa porque eu queria ser professora, mas não era de todas as disciplinas que eu gostava, não. História, geografia, isso aí pra mim não dava certo. Biologia, menos ainda. Educação física, jamais. Hoje também é uma coisa que talvez eu fosse gostar, não sei. Eu acabei depois desenvolvendo esse gosto pelo esporte, mas na época jamais passaria na minha cabeça esse tipo de coisa. Então fui fazer letras. E também não gostava de inglês e fiz letras português. E achando que eu ia ser professora e era aquilo, né? Beleza, me formei, fiz mestrado, acabei aprendendo língua de sinais, que é a Libras. Trabalhei como intérprete, fui para a sala de aula. Sendo professora de português, nunca atuei como professora de língua portuguesa, mas fui para a sala de aula como intérprete de Libras, acompanhando aluno surdo e tal. E também fui para ensinar a língua de sinais. Para a sala de aula, ensinar para alunos de graduação, então acabei me tornando professora universitária também. E trabalhei já com crianças, surdas, enfim, né, educação básica, fundamental. E aí eu percebi que quando eu cheguei na fase de vou trabalhar e vou fazer o que eu sempre sonhei, o que eu gosto, não era bem aquilo que eu gostava. Acabou que eu vi que a gente tinha muito trabalho para pouco resultado e que os alunos já não respeitavam mais os professores como na minha época os professores eram respeitados. E eu não sou uma pessoa de abaixar a cabeça para aluno, então eu já fui muito desrespeitada em sala de aula, então assim, acabou ficando um negócio pesado que eu não estava mais disposta a passar. Eu já escutei de aluno, me deixa, vai trabalhar, vai cuidar da tua vida, vai fazer o teu, me deixa aqui, coisas assim. Então tudo isso foram coisinhas que foram somando. Eu sei que todo emprego, toda coisa que a gente faz tem os seus desafios. Eu não fui pra sala de aula esperando que seria um mar de rosas, não. Mas eram coisas que
eu vi que eu não amava suficientemente aquela profissão para estar ali. E aí foi aí que eu comecei a perceber que talvez eu precisasse mudar e escolher uma nova rota, porque eu não ia aguentar por muito tempo. Então eu vi muita coisa em sala de aula, assim, próprio sistema escolar, coisas que eu não concordava, a gente como professor se esforçando ao máximo por aquele aluno para depois a Secretaria de Educação mandar alguma coisa que a gente colocaria por água abaixo todo o nosso trabalho de um ano inteiro, principalmente com as crianças em fase de alfabetização. Então aquilo ali foi me desgastando, me desagradando de um jeito que eu vi que eu não ia conseguir suportar a minha vida inteira fazendo uma coisa que pra mim já não estava mais fazendo sentido. E aí eu decidi que eu queria mudar. Claro, né? Era o meu trabalho, era o meu ganha-pão 100%, eu me mantinha minha vida em sala de aula, eu trabalhava 60 horas, manhã, tarde e noite, mas eu me mantinha. E aí eu até falava que eu tava trabalhando demais, tava ficando doente, e o dinheiro que sobraria tava pagando terapia e remédio. Nunca tomei remédio de psiquiatra, assim, né, receitado, mas fitoterápico, manipulado, essas coisas naturais, nossa, já investi muito dinheiro nisso. Tudo com recomendação dos terapeutas mesmo, que tinham formação adequada para estar recomendando também. Mas, assim, eram remédios que realmente não eram baratos, eram até antidepressivos naturais, que eu vi que eu tava num cenário, assim, caótico, né? E aí, em seguida disso tudo, eu mesma falei pra mim, eu não quero mais trabalhar tanto assim, eu preciso de tempo pra mim, pra eu descansar e ver o que eu vou fazer da minha vida, porque 20, 30 anos assim, não vai dar, eu não vou conseguir. E nesse pensamento que eu tive, preciso parar um pouco, acabei engravidando e aí realmente minha rota mudou até por outros motivos. Mas sou muito grata ao meu filho, porque me fez acordar pra vida. Talvez se não fosse ele, eu estaria ainda em sala de aula e só pensando que um dia eu tinha que mudar, um dia eu tinha que fazer uma escolha diferente. E aí hoje eu fico pensando, né, quantas coisas eu gostava de fazer. Eu adoro artesanato. Hoje eu tenho uma loja de velas. Eu amo as velas que eu faço. Não faço velas elaboradas com formato disso ou daquilo, faço velas nos vidros. Mas o quanto eu sou criativa, o quanto eu realmente sou a criadora em essência, né? A pessoa me pede uma vela, eu trabalho com velas personalizadas, e às vezes ela quer aquela vela pra ela, com o nome dela, ou com a frase dela, ou quer presentear alguém, aí personaliza de acordo com a pessoa que vai receber, e o quanto isso me deixa leve, o quanto esse processo de criação, de personalização das velas, de deixar o ambiente mais leve, mais aconchegante, perfumado. A gente acende uma vela para tomar um cafezinho gostoso, tomar um banho relaxante, para meditar, para trabalhar. A vela traz esse foco pra gente, esse aconchego, esse amor, esse abraço que às vezes a gente não tem, faz a gente ter até um dia mais produtivo. E eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu tô no computador fazendo alguma coisa, eu acendo uma vela, que seja coisa de sala de aula. Eu acendo uma vela, o clima muda, o ambiente muda, tudo fica maravilhosamente melhor. Então, assim, o quanto eu amo fazer vela e não amo tanto estar em sala de aula. Gosto? Gosto. Me move? Me move. O que me move estar em sala de aula? Quando eu falo alguma coisa e os olhos das pessoas, dos meus alunos, brilham. Então eu tô ali explicando, eu tô ali falando, eu tô contando, mostrando, e aí eu vejo que eles estão, sabe, assim, eu sempre, graças a Deus, recebi muitos elogios deles, das minhas aulas, eu sempre levei muitos alunos pra frente, assim, inclusive no meu casamento, quem tocou, fez a voz e violão foi uma aluna, então, assim, isso me deixa muito feliz, sabe, de saber que, mesmo que eu não ame profundamente aquele trabalho, eu sempre me dediquei a ele, eu sempre dei o meu melhor, e eu sei que eu tive o reconhecimento à altura, e tenho ainda até hoje, quando eu tenho oportunidade de encontrar, conversar com eles na rua. Então, tudo isso também é muito pautado na crença de que tem que estudar, tem que fazer uma faculdade para ser alguém, não dá para empreender, tem que ter um trabalho, tem muito essa crença, né, de que tem que ter um emprego bom, de que tem que ter ali o CLT, o fixo para poder garantir, porque se for empreender não é bem assim, e sabe, essa crença de que o dinheiro seguro é o dinheiro do trabalho, o dinheiro do CLT, que a gente consegue porque fez uma faculdade.
Então, é muito essa crença. E por muito tempo eu vivi, às vezes eu ainda me pego com medo, sabe? Porque o empreendedor é isso. Esse mês não vendeu tanta vela, sabe? Poxa, o que vai fazer? O que vai fazer? Todo dia é essa coisa ali. Daí eu penso, será que eu vou largar tudo e vou voltar pra sala de aula? Pelo menos lá eu tinha o meu salário. Só que assim, eu não vou conseguir crescer muito mais, sabe? Eu não vou conseguir ir além daquilo ali. Eu vou ter uma vida legal? Vou. Mas será que eu vou ter uma vida extraordinária? Não sei. Então, é isso que me faz estar aqui, é isso que me faz ter novos projetos, é isso que me faz querer empreender e mudar essa rota. Às vezes é isso que eu preciso, às vezes é até um padrão familiar, de certa forma, que eu vim para quebrar. E aí eu tive a oportunidade também de conversar com algumas amigas minhas que concluíram o ensino médio junto comigo e perguntar, né? Vocês estão felizes com o que vocês escolheram? Era isso mesmo que vocês queriam? E algumas delas falaram que não era isso. Realmente eu não gosto do curso que eu fiz. Tô trabalhando porque eu preciso trabalhar, mas eu tô pensando sim em fazer uma outra faculdade, fazer algum outro curso e aos pouquinhos ir fazendo minha transição de carreira. Ou tenho amigas também que sequer trabalharam na área que escolheram, mas que também sempre precisaram trabalhar para poder se manter, enfim, e até para pagar a própria faculdade, e acabaram que foram continuando seus empregos e nunca migraram para aquilo que realmente estudaram. E nem por isso essas que nunca trabalharam naquilo que estudaram estão menos ou mais felizes, né? Então tá todo mundo meio que na mesma ali de satisfação. Só que o que eu percebo de diferente da nossa geração, eu falo da minha geração ali, né, das pessoas que têm mais ou menos a minha idade agora, ali por volta dos 28, 30 anos, 32, é que a gente pensa assim em mudar. A gente sabe que não tá gostando e que a gente precisa fazer alguma coisa, que foi o que eu fiz, que foi começar a empreender. Eu já fiz até workshops de vela, curso de vela, até esse mês eu vou ter uma consultoria presencial com uma moça que quer aprender, então a gente já combinou. E assim, isso tudo são possibilidades de renda que a gente vai conseguindo levantar ao longo do caminho. Claro, é caminhando que o chão aparece. E não é porque a gente fez uma faculdade e escolheu aquele curso naquele momento que vai ser aquilo ali pro resto da vida, não. E tá tudo bem em mudar essa rota. Tá tudo bem não querer mais exercer essa profissão. Tá tudo certo. E como eu tava falando, é uma geração que realmente olha pro que não tá gostando e quer fazer diferente. Diferente já dos nossos pais, que daí eu pergunto para essas mesmas amigas, tá, e a tua mãe, tu acha que ela gosta do que ela faz? Não sei, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que se ela não gosta, ela vai ficar nisso até se aposentar. E é isso que eu percebo da minha mãe também. Ela estudou com muito esforço, fez a faculdade dela, e sempre me incentivou muito nessa questão de estudar e ir pra frente, ser alguém com base em ter um estudo. E eu percebo que ela também não tá 100% feliz na profissão, mas é isso que tem. É isso que ela vai continuar fazendo até que brote alguma outra coisa para ela fazer. Não sei se é coragem que ela precisa ou se realmente é um tipo de geração que tem essa coisa do CLT, de ser seguro, de já ter aquele salário e que se for realmente se aventurar em outra coisa, tem aquele medo de não dar certo, né? E eu entendo, é assim, são vários aspectos, são várias fases da nossa vida. A gente passa por coisas na infância que às vezes fazem a gente escolher o que a gente escolhe, fazer ou não uma transição de carreira. E eu falo isso até pelo meu marido, que a gente também conversa muito sobre isso. Ele é formado em Direito, também nunca trabalhou na área, com exceção há um ano que ele auxiliou uma advogada nos processos, nas petições, mas ele também sempre teve que trabalhar para pagar a faculdade, então trabalhou onde dava e acabou que sempre trabalhou como vendedor a vida inteira, né? A princípio trabalhava para pagar a faculdade, mas foi ficando e tá aí até hoje. E hoje ele fala que se pudesse voltar atrás, ele não teria feito direito, teria feito outra coisa. Ele também se descobriu no planejamento financeiro, hoje ele fez cursos e especializações em finanças, fez até algumas formações com o Thiago Nigro, com o grupo deles ali, o grupo Primo, do Primo Rico, e hoje ele é planejador financeiro também, além de vendedor, então ele também está empreendendo.
também está auxiliando pessoas a melhorarem sua vida financeira, tem todo um sistema, uma plataforma ali, enfim, até muito interessante. Eles não trabalham com planilha, eles trabalham com um sistema em que a gente olha ali, né, e coloca metas. Quero me aposentar com tal idade, quero ganhar tanto por mês. E aí, o que eu preciso fazer para chegar lá? Não é só uma planilha de anotações. E aí, com metas de diminuir alguns custos, economizar em algumas categorias, seja roupa, supermercado e por aí vai, né? Então, tá tendo também essa parte. E ele diz, não, se eu voltasse no tempo, eu não faria direito. Mas era o que o meu pai também falou que seria legal e eu queria passar num concurso. Ele também tinha essa coisa do concurso, né? A família dele. E hoje ele está se sentindo realizado também com o planejamento financeiro. Então, teve a coragem de dar o passo e de fazer essa transição, vamos dizer, né? Que, claro, está em andamento ainda. A gente não pode simplesmente sair do emprego e ir para outra área sem ter um chãozinho para pisar, pelo menos por um período. A gente tem que ter consciência também para fazer as nossas escolhas, mas eu acho que ficar num lugar que a gente já não está gostando mais não faz sentido. A gente acaba com a nossa saúde mental, como eu já acabei com a minha. A sala de aula não estava me fazendo bem, a sala dos professores também não estava me fazendo bem. É uma competição de a vida de quem que tá pior, quem que tá passando mais perrengue, quem que tá passando mais trabalho, quem que tá mais falido, quem que tá mais pobre. E aquilo ali me fazia mal, acabava baixando muito minha vibração. Às vezes não tinha nem vontade de ir para a sala dos professores para ficar escutando toda a vida aquela mesma coisa. E por isso também eu fui me motivando a escolher outras coisas, a dar novos passos. E eu percebo assim que a transição de carreira, ela acontece, ela existe, muita gente almeja e consegue, e não seria diferente para mim, é o que eu sempre falo. Se eu consigo, você também consegue, se você consegue, eu também consigo. Se alguém conseguiu, todo mundo é capaz e pode conseguir também. Mais fácil, mais difícil, de uma forma ou de outra, mas a gente consegue sim trilhar outro caminho e ter novos resultados. E isso também me faz pensar em todas as crenças que a gente tem, né? De que tem que estudar, tem que ter uma faculdade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, só vai prosperar se trabalhar, só vai ter dinheiro para pagar as contas se ter um emprego bom, não pode trabalhar assim, tem que trabalhar assado. Então, assim, coisinhas que a gente vai aprendendo que vão nos constituindo. E o que eu sempre penso, assim, quanta responsabilidade nas minhas mãos agora em criar 2 filhos. E eu sei que eu vou colocar crença limitante na cabeça deles, não tem como. É um eterno bloqueia e desbloqueia esse planeta Terra, né? Mas o cuidado que eu vou ter que ter de não colocar expectativa na vida desses filhos. No sentido de que vocês têm que estudar, vocês têm que empreender, vocês têm que ter um emprego, vocês têm que ser autônomo, vocês isso, vocês aquilo, sabe? É a vida deles, né? Claro, eu tenho toda a responsabilidade de colocá-los no melhor caminho e fazer o que tiver ao meu alcance, mas eu não posso fazer exigências ou dizer que a vida só vai ser boa se forem por esse caminho, ou só vai ser boa se fizerem tal coisa. E o quanto isso às vezes é difícil porque a gente tem a nossa programação e a nossa programação acaba programando novos seres, novas pessoas, que são as crianças, né? O quanto isso realmente é delicado e é de uma baita responsabilidade. Mas nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para a gente se reinventar, se redescobrir e realmente fazer aquilo que é da nossa essência, né? E o que eu percebo também é que o artesanato, ele não é muito valorizado, talvez hoje as coisas estejam mudando, mas na minha época de criança, nem um pouco. A minha mãe jamais veria isso como profissão, por exemplo, né? Jamais mesmo. Eu já escutei muitas vezes de familiares, não necessariamente da minha mãe nunca me fez essa pergunta, mas de outros familiares do tipo, tá vendendo bem as velas? Tá dando dinheiro? Isso aí que tu tá fazendo tá dando dinheiro? Até porque eu também fiz cursos de barras de axis. E pra mudar também, né, atender, pra criar dinheiro de outra forma, de um lugar mais leve, mais produtivo pra mim. E era isso que eu escutava, isso aí dá dinheiro? Né, tipo assim, foi largar o emprego pra viver disso aí, dá dinheiro? Então, o quanto a gente tem, assim, julgamentos sobre as coisas, e esses julgamentos, de certa forma, vão criando, sim, a nossa realidade.
Então a gente tem que tomar muito cuidado e também ter coragem para recomeçar, para se reinventar, para se redescobrir e para fazer aquilo que realmente faz o nosso coração bater mais forte. Porque como diz a Maya Andrade, você nasceu para ser feliz! E esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo nos próximos. Espero ter te inspirado e espero que esse assunto tenha feito sentido para você. Se você fez uma faculdade com a qual já não se identifica mais e está pronto para dar novos passos e fazer da sua vida uma vida extraordinária.